Tóquio, vamos para Brasília, manda pasito. É o Johnny, moleque. É la casa de papel, invadindo el Brasil. Rompeu aqui em Nordeste para prender el passinho. É la casa de papel, invadindo el Brasil. Rompeu aqui em Nordeste para prender el passinho. Para fugir foi difícil, mas vamos comemorar. Agora eu tô milionário, ninguém vai me segurar. Depois de roubar o banco, o passe vamos mandar. Depois de roubar o banco, o passe vamos mandar. Ciao, portami via. Bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Mi sento di morire. Partigiano, portami via. Bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Mi sento di morire. E aí, GS, o rei do beat. Alô Netflix, terceira temporada tá estouro, filho. Manda teu passito. É la casa de papel, invadindo el Brasil. Rompeu aqui em Nordeste para prender el passinho. É la casa de papel, invadindo el Brasil. Rompeu aqui em Nordeste para prender el passinho. Para fugir foi difícil, mas vamos comemorar. Agora eu tô milionário, ninguém vai me segurar. Depois de roubar o banco, o passe vamos mandar. Depois de roubar o banco, o passe vamos mandar. Partigiano, portami via. Bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Mi sento di morire. Partigiano, portami via. Bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Mi sento di morire. Na batida do jeito. Uma lapada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento. Vamos lá. Continua, você consegue. Una mattina mi sono alzato. Que romântico. Olha que coisa mais linda do mundo. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? É verdade. É sério que esse filho da puta se esfregou em você, de pau duro? Na hora, eu consegui empurrar ele com a pistola, Denver. Escuta, eu soube me defender. Então é verdade. Te fodeu.
precisão. Cirurgia no olho requer uma precisão milimétrica. Aí vem você querendo bancar a médica. Olha só, Denver. A Tóquio aqui tá querendo usar no meu olho a mesma pinça que ela usa pra parar a moita que ela tem no meio das pernas. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Repete o que acabou de falar. Repete pra mim. Eu não lembro mais. Mas eu tenho certeza que lá embaixo é tudo bonitinho, tudo bem lisinho. Não me chama de senhora. Dá um passo à frente que você é o próximo voluntário. Eu não sou voluntário. Escuta uma coisa, tá vendo esse dedo? Esse aqui é o dedo que escolhe os nossos voluntários. E ele tá apontando pra você 1, 2, 3 vezes. Então faz o favor de dar um passo à frente porque você é o próximo voluntário. Ela só gosta de usar roupa preta, mas na minha casa só fica pelada. Nem foi gostosa, chapada de droga, fica de 4 levando pesada. Essa guerra a gente vai ganhar. Pela Nairobi. 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 Pela Nairobi! Pela Nairobi! Gerações. As atividades são unicamente governadas. Sendo assim, é difícil pensar que podem representar alguém além de sua própria classe de governantes. Um dos maiores argumentos em favor da democracia representativa é a suposta garantia de que o povo escolhe quem vai comandar por um tempo limitado. Através do voto, podemos tirar do poder quem não trabalha pelo bem comum. Além disso, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, regulando e vigiando uns aos outros, seria uma proteção contra o surgimento de regimes autoritários. No entanto, muitos dos piores regimes da história tomaram controle do Estado através das eleições. Adolf Hitler, por exemplo, chegou a chanceler da Alemanha pelo Partido Nazista de forma democrática. O voto da maioria das pessoas que podem votar não é o mesmo que o voto de todas as pessoas, nem é o suficiente para impedir que tiranos ou racistas cheguem ao poder. Jair Bolsonaro, Donald Trump e Rodrigo Duterte foram eleitos mesmo promovendo discursos de ódio racistas e machistas. E nem foram escolhidos de fato pela maioria. Trump nem mesmo obteve a maioria de votos e Bolsonaro foi eleito pelos votos de menos de 40% do eleitorado. Outro problema da democracia representativa é que ela permite medidas que excluem e oprimem pessoas da mesma forma que as piores ditaduras. Basta lembrar das operações de pacificação nas favelas e dos povos indígenas removidos de suas terras para a construção de barragens durante o governo do PT. Para pessoas de grupos marginalizados ou cuja existência e cultura são um obstáculo para as forças coloniais e capitalistas, a democracia pode ser tão violenta quanto uma ditadura, mesmo sob um governo de esquerda. Às vezes, surge alguém com um discurso que resume o que todo mundo vinha sentindo e dizendo há muito tempo. Alguém que parece vir de fora do mundo da política e que é realmente como nós. Essa pessoa nos convence de que o sistema pode ser reformado e funcionar de verdade com justiça e igualdade se as pessoas certas estiverem no poder. Assim, muito da energia que seria usada para combater o sistema e promover mudanças diretas é usada para apoiar mais um governo que inevitavelmente vai nos decepcionar. E ao final, a estrutura estatal sairá com mais legitimidade e nós, com menos prática e experiência em ação direta e auto-organização. Essas candidaturas alternativas só recebem tanta atenção e apoio pois são moldadas nos sentimentos populares. Muitas vezes são tentativas de chegar ao poder se escorando nos esforços dos movimentos sociais e de base, cooptando suas lutas.
mas suas propostas e ações não atingem a raiz dos problemas e se limitam a maquiar problemas estruturais. Mudam o discurso, mas são sempre meras gestoras da política e da economia, como qualquer outra antes dela. Sendo assim, deveríamos investir nossa energia apoiando esses movimentos ou em construir mobilizações que criem pressão suficiente e façam os governos ceder às nossas reivindicações e necessidades mais radicais. Em outros momentos, nos aterrorizamos com a possibilidade do país ser governado pelo pior candidato possível. Mas o maior problema é a concentração de tanto poder em instituições como o governo. Não fosse por isso, não teríamos tanto medo de que pessoas autoritárias, fascistas e racistas tomassem o poder sempre que há uma eleição. Enquanto existirem estados e outras instituições que concentram poder, sempre haverá risco de que fascistas tomem o controle e ameacem nossa liberdade e nossas vidas. Mais do que nos desesperar para tentar colocar alguém que nos representa no topo dessas instituições, precisamos construir formas de poder distribuído e descentralizado que tornem essas instituições obsoletas. A democracia é um jogo, onde os resultados podem mudar, mas as regras continuarão as mesmas. Como num videogame de mundo aberto que cria a ilusão de que temos liberdade para fazermos nossas próprias escolhas, quando na verdade as únicas escolhas possíveis são aquelas criadas por quem programou o jogo. É claro que existem diferenças entre Lula e Bolsonaro, entre Obama e Trump, mas as mudanças feitas por um governo dentro da democracia, mesmo que com competência e boas intenções, são muito restritas e podem ser facilmente desfeitas pelo seu sucessor. Por isso, o mais importante é investir nossa energia em caminhos mais efetivos, nos opondo ao poder do Estado e todas as instituições que concentram o poder que é arrancado de nós. Precisamos de ferramentas mais eficientes para evitar que tiranos controlem o Estado. Precisamos garantir que quem não consegue vencer eleições tenha sua existência e suas necessidades protegidas. Quantos séculos mais serão necessários para que concordemos que a democracia representativa não pode cumprir suas promessas? Mas, se a democracia representativa serve apenas para nos manter sob controle das novas elites na modernidade, o que pode existir além do voto e das eleições? Como aplicar as mudanças que queremos sem esperar que governos e capitalistas decidam por nós? A gente é um grupo extenso de afinidade e uma pessoa entre nós tem formação de yoga. Aí propus de puxar umas práticas. Na real, a pessoa já estava puxando em presencial antes do Covid e propus seguir à distância. Então faz 2 meses que a gente tem se encontrado pelo Jitsi, 3 vezes por semana, num horário fixo. Essa é a forma que a gente encontrou para se manter saudável, tanto física quanto mentalmente, durante esse período de isolamento. É uma coisa tão simples, mas que ganha outra proporção nesse momento que a gente está vivendo, porque talvez nunca tenha sido tão difícil de manter o corpo ativo e vivo. Outra coisa que a pandemia impactou muito é quebrar com os nossos ritmos semanais, com uma sensação de rotina e de ter noção de que dia que é hoje, em que parte da semana a gente está e até mesmo há quanto tempo que a gente está nessa situação. Ter um compromisso semanal com outras pessoas, com hora marcada e dia marcado, ajuda. Também é uma coisa que tem me ajudado a trazer atenção para o corpo. Em geral, faço um monte de coisa com ele, ando de bicicleta, sei lá, horas por dia. Tudo isso parou nessa fase, então tenho passado muitas horas na tela. De repente, todas as minhas comunicações, mobilizações, notícias, trabalho, tudo passa por lá. Então, o próprio fato de responder a pergunta como que tu tá de corpo hoje, que a gente faz em geral ao começar as práticas, me incentiva a não ficar só na cabeça.
se a gente quer construir um mundo mais justo, mais igual, mais livre, para mim é fundamental a gente tentar construir uma autonomia em relação à nossa saúde, para que a gente não dependa do aparato do Estado, do sistema. E para isso é essencial a gente compartilhar esse conhecimento, essas práticas, sem condicionar isso a uma troca financeira. A nossa prática é com pessoas que a gente já tinha um vínculo antes da pandemia chegar. Então, cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente faz uma prática, mesmo que a gente não converse muito e que a gente não interaja mais do que a prática em si, esse vínculo que a gente tinha anteriormente se reacende e reacende em mim esse espírito coletivo, essa noção de que eu faço parte de um grupo, de que eu faço parte de um bando. E essas são pessoas com as quais eu posso contar, que a gente pode fazer muita coisa junto, assim. Isso é o que tende a fazer bastante falta nesse contexto que a gente está agora. E não é assistindo live de celebridade que a gente retoma esse tipo de sensação, né? Se conectando com as pessoas com quem a gente tem um vínculo e que nos dão potência de fazer alguma coisa durante a pandemia e quando essa pandemia passar. Toda ação de apoio mútuo nesse momento é muito importante. Às vezes a gente pensa que uma questão de autocuidado, de cuidar com a nossa saúde, não é tão relevante quanto lutar ativamente para destruir o sistema, mas a gente precisa estar bem para, no fim de tudo isso, continuar lutando contra o Estado e contra o capitalismo. Macron, dégage! On a la marre de ta gueule! Macron à la guillotine! Deusa do Egito! Ai, meu Deus do céu, como é bonita! Uhul! Cheguei! Cheguei! Cheguei!
Estado declarou uma guerra contra nós. Uma guerra suja. E nós queremos enfrentá-lo. Não é possível! A esse quadro, inclusive na internet, várias vezes foi proibido. Se você entrar no Jeu de Paume, onde ele está, você não vê nitidamente, etc. Então eu queria começar dizendo um pouco, a prática anarquista é essa, a estética anarquista começa por aí e, obviamente, que tem um fundo ético muito importante, não é? Com relação ao corpo, ao que nós pensamos de nós mesmos, o que fazemos de nós mesmos e, principalmente, como é que cuidamos de nós mesmos. Mas não do ponto de vista hedonista, apesar do quadro ser belíssimo, né? Mas no sentido de como o que fazemos da nossa vida, não é? Talvez esse seja o ponto-chave. Um segundo movimento que eu queria colocar, assim, são episódios. Esse é um episódio, não é? O segundo episódio tem a ver muito com a soma, não é? Que é a capoeira. Como vocês sabem, a capoeira foi uma das primeiras práticas criminalizadas na chamada República Oligárquica Brasileira, não é? Estava associada, foi enquadrada, inclusive, como crime e estava situada no chamado Código Penal, não é? Relacionada aos negros e, ao mesmo tempo, que também a maconha foi também proibida e associada aos negros nesse mesmo período. E vocês sabem que a soma lida muito com a capoeira e os anarquistas também. Não sei se vocês sabem, mas o José Oiticica, não é, o avô do grande artista chamado Hélio Oiticica, que todos nós conhecemos fartamente, mas o José Oiticica, que era professor do Colégio Pedro II, não é, era um dos poucos professores, ou o único professor, que conversava com o servente da cantina, não é, que era um negro conhecido pela alcunha de Piroca, não é? E foi ali que o José Oiticica começou a praticar a capoeira, não é? E se tornou um dos capoeiristas um dos anarquistas capoeiristas mais importantes, do qual lançou muito mão para escapar das prisões, assim como vivia, quando preso aqui no Forte de Copacabana, né?
tinha uma forma muito estética de se relacionar com a mulher e com os filhos. Ele tinha muitos filhos, então, para dizer que estava tudo bem, ele fazia uma pipa e soltava a pipa, e a mulher e as crianças na praia, ao verem a pipa, sabiam que estava tudo bem com o José Oiticica, não é? Esse é o segundo episódio que eu queria contar, para vocês terem uma ideia um pouco como é que é essa vida, né? E a terceira, eu acho que é a que tem mais a ver com vocês, do ponto de vista ético e estético, que é o Black Bloc, não é? Que é uma tática na qual, não vamos discutir aqui, podemos até discutir depois isso, mas na qual se expressa pela primeira vez alguma coisa que a moda não pode se apropriar, não é? Porque a moda se apropriou de todas as chamadas revoltas jovens, etc., de alguma maneira. O Black Bloc a moda não pode apropriar porque ela implica não só a roupa negra, punk, não é? Mas ela implica também uma balaclava, não é? Ela implica em alguma coisa que é a dissolução daquilo que é fundamental na nossa sociedade, que é identificar alguém como medida de segurança, não é? Então essa estética também é muito importante. Então, seja o Courbet, que era um artista, não é, anticonvencional, contra o academicismo das artes plásticas na França, e que tomou a dianteira na Comuna de Paris, abrindo a possibilidade do ofício para qualquer um fazer arte, coisa que só vai reaparecer com um certo impacto com Joseph Beuys, depois da segunda metade do século XX, não é? Quando Beuys, esse grande artista plástico contemporâneo, também vai situar que qualquer um pode ser artista, não é? E que talvez tenha encontrado finalmente uma elaboração filosófica forte com o Michel Foucault, quando vai colocar a situação de que a vida é uma obra de arte. Não é? A obra de arte não é um objeto, a obra de arte não é algo produzido, mas que nós podemos fazer da nossa vida uma obra de arte. Então, nesse sentido, a vida do Oiticica também é um pouco uma vida como obra de arte. Aí eu posso expandir um pouco esse conceito, né? A vida dele é uma obra de arte, não só no sentido de o que é o professor dentro do colégio, como é que ele se relaciona com as pessoas que são consideradas subalternas e negras, e como é que ele faz disso, não é, uma arte de si, que é usar a capoeira, e como é que transforma isso na sua defesa e, ao mesmo tempo, produzindo pipas e criando a situação mais delicada para se relacionar com seus filhos e com a mulher, estando preso lá no Forte de Copacabana. Não é? E, por fim, os garotos e as garotas, e às vezes gente não tão jovem que, que entra no Black Bloc, né? E que trouxeram essa coisa impactante que foi dissolver, não é, definitivamente a identidade. É por isso que quando a gente fala de Black Bloc, a gente sempre fala de tática, a gente não fala da autoria, da pessoa, de quem é ou quem não é. Isso é assunto para os medíocres sociólogos, é assunto para os bancos de dados e assuntos de polícia e de segurança, não é? Mas quem faz, quem pratica, já não precisa mais ter cara. Não é isso. Essa vaidade desapareceu juntamente com a identidade. Nós não precisamos saber quem é que está ali junto conosco, porque os infiltrados, eles são episódicos, não é? Os P2 da vida, porque na hora do enfrentamento, você sabe muito bem quem não é, porque precisa ter coragem, não é, para enfrentar, não é? Isso é fundamental. Talvez essa coragem que seja muito própria dos anarquistas e é muito própria de várias outras pessoas. Isso não é exclusividade, não é? Mas essa coragem é o que situa uma certa diferenciação que talvez a gente tenha que sempre estar atento nas relações que nós estabelecemos.
e que diz respeito a uma certa conduta, e eu vou lançar mão de novo do filósofo Michel Foucault, que é a atitude... A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A canoa virou marinheiro, ele fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro, ele fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro, ele fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro, ele fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro, ele fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro. Most of the people don't know what anarchism is, and the people have the wrong idea what it is. And people think anarchy is no order, and I understand that anarchy is the highest order. As where people don't need to tell what they needed to do because they already know what they needed to do. And because people did not got on this level yet, people think anarchy is no order, it's chaos. And that's why I disagree capoeira to be on this kind of environment. But on the moment the people understand anarchy is a kind of the harmony which everybody knows exactly what you need to do, just look like in the capoeira Angola battery, which each element doing a different thing. But on the end, we get a bigger harmony. That's anarchism. The word soma comes from the Greek for body. I created the soma 40 years ago, and I established some principles. Very radical principles. He had some critics of Freudianism or the psychoanalysis to
more important that the elitism in the psychoanalysis and the hierarchy. Eu acho que a psicanálise de alguma forma me passa essa ideia de não amor. E a somaterapia ela passa uma outra coisa, quer dizer, ela não só quer te libertar, mas como ela também quer te possibilitar encontros, possibilitar amor entre as pessoas, união, inclusive toque, né? Quer dizer, a terapia é baseada em toque. We are all equals, but in 1% we are different because this 1% is one special thing that nature gives to us. And if the person doesn't live this 1%, he becomes neurotic. It changed my life, actually. It changed, like, I saw how things are possible, you know, and I really do what I feel. It gives me encouragement. Soma, it's good to do, it's delicious, but at the same time it's really hard because it's you. Before, I would just talk when I had the same opinion. I would not confront because I was afraid of the confrontation, and also I thought that my opinion would be very important, that it would probably change the life of the other person. And after that, I started to have more honest conversations, and after I realized that my opinion was not so important. Eu nunca fiz terapia individual, mas fazendo em grupo, para mim, eu não tenho vontade de fazer terapia individual, porque é muito intenso, cara, assim, é muito rápido. Você pode até querer se esconder, mas você tem os outros ali, sabe? When I wrote this first book, Soma, Anarchist Therapy, we are in periods of a dictatorship. And I I fight against the ditadura. I was arrested 12 times and tortured with violence because I spoke, I wrote against the power. Hoje você sabe que o autoritarismo, ele não está só nas grandes estruturas, no Estado, ele está nas relações micro, na nossa relação, nossa conversa agora. A revolução da Soma, ela se dá a nível do cotidiano, né? A revolução é aqui agora. Eu com você aqui, eu estou fazendo revolução, né? Chua! De novo! Chua! Solta a voz! Chua! Mais alto! Chua! I think Soma is the only one that I know that put these two things together, who works politics and social politics and therapy. Most of the people that do Soma become anarchists. When I first read Roberto Freire's book, I said, oh, nice, crazy, but it's not for me. I'm just going to read this book and I'll never do Soma. Anarchism, it was just an idea that I said, it's interesting when I get retired and then I have some time to look at anarchism and something like that. But I never read something, but I really, the idea, I really agree with that stuff. And then after, I think I went through an experience that it's prove it. In every session, I got out with something new, something that I wanted to apply to my life. In one session, I realized I don't hug my parents a lot. I don't kiss my mother. And after that day, I said, why? Why don't I do that? I want to do that, but I don't. I took a decision of doing that after a session, and it's not easy to apply what you decide. A psicologia tradicional, que deriva do Freud, é um tipo de psicologia a serviço da burguesia, da vida burguesa e do capitalismo.
criação de uma outra neurose, ele achava tão perigosa quanto as outras, que era a dependência à psicanálise, a uma terapia. After I started the Soma, I quit the university and I started to study only music. Ao contrário da maioria das terapias tradicionais, na Soma a gente não trabalha com o conceito de cura, de que alguém vai sair de um estado de doença para um estado de saúde. Eu acho que essa visão que vincula psicologia, né, à medicina é uma visão extremamente perigosa, porque ela julga, né, o que é saúde e ela julga o que é doença. E a partir do momento em que ela julga o que pode ser saudável, o que pode ser doentio, né, nós estamos falando de valores políticos. Então, no processo da Soma, né, nós o tempo inteiro reafirmamos que é um processo de aprendizagem. Durante um ano e meio, as pessoas se reúnem e formam um grupo, né, e essas reuniões que a gente faz com o grupo, né, elas são baseadas em 3 etapas. Primeiro, uma parte de exercício corporal, usando capoeira, usando teatro, para que as pessoas possam se perceber como elas se movimentam, como elas se relacionam com o seu próprio corpo e como elas se relacionam com as outras pessoas que estão ali. Então, ao mesmo tempo que eu posso, durante os exercícios, me perceber como eu reajo diante de diferentes situações, eu também posso perceber como acontece isso de mim com o outro. Depois existe uma segunda parte que a gente chama de leitura, onde a gente procura verbalizar, falar sobre quais foram as sensações e as percepções que o exercício produziu. Então, por exemplo, um exercício que trabalhe liderança, né, agressividade, fazer com que as pessoas, né, assumam posições de defender suas ideias, né, vai produzir algum tipo de reação nas pessoas. E a partir disso, né, na leitura, né, a gente vai poder verbalizar e tentar entender qual o significado político dessas reações que aconteceram ali dentro. A leitura não procura interpretar o que aconteceu na sessão, não há essa vinculação de que temos que achar o significado do que aconteceu, né? Mas para a gente é mais importante como aconteceu algo. O que eu quero dizer com isso é que, mais do que o porquê, nós buscamos o como, porque no como nós podemos olhar para um acontecimento sem ter o julgamento junto, sem ter a qualificação de isso é doença ou isso é saúde, ou isso é saudável ou isso é doentio, né? Mas tentando perceber como esse processo se constitui. E a partir do momento que a gente começa a perceber como esse processo se constitui, a gente pode ver quais são as consequências disso para a vida da pessoa, né? Porque senão a gente sempre vai cair naquela visão tradicional de que existe uma ciência que estabelece uma verdade e a partir dessa verdade se aplica sobre as pessoas para que elas possam melhorar. Eu acho que é extremamente perigoso isso e extremamente autoritário. Para finalizar, existe a última parte de uma sessão de Soma. A última parte, eu posso referir o seguinte: eu cheguei a uma conclusão, já o fiz, que a anarquia é um caos auto-organizado, sem Deus e sem alma. É só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo. Ora, isto reduz, destrói os modelos, sejam eles anarquistas ou outros, no sentido em que há uma direção, há uma liderança, há uma institucionalização, há uma formalização dos comportamentos e da vida, sobretudo da vida. Ora, se a vida é liberta, a anarquia pode ser o advento de uma nova civilização, com base na morte da civilização judaico-cristã, é evidente que o indivíduo potencia-se como pulsões de vida. E aí a estética emerge como uma coisa natural.
ou ética embora como uma coisa natural, porque é aquilo que o indivíduo é aquilo que ele quer, é aquilo que ele sente, é a sua cognição e emoção. E depois, essa destrinça judaica cristã, isto é arte, aquilo não é arte. Porque o indivíduo, ele é arte em potência. O indivíduo é arte em potência. E, portanto, nesse sentido, pode, integrado na sua vida, na totalidade. A arte não é só um quadro exterior. A arte é saber viver, é viver. E isto está a nível do nosso metabolismo, desde as unhas dos pés até ao cabelo. Bem, e aos cabelos. Então, nesse sentido, eu diria que, tendo presente uma contingência histórica atual, que é as contingências das tecnologias de informação e de comunicação, que, em termos da sua percepção dos sentimentos cognitivos e emocionais, é evidente que vocês vejam como é que a informação, o conhecimento, a energia reportada à própria arte e à própria, eu diria, à própria relação com a própria natureza, à beleza da própria natureza, é bem evidente que cada indivíduo per si pode ser um artista. Cada indivíduo per si, eu digo artista no sentido mais potenciado, mais desenvolvido. Porque a informação e o conhecimento e a energia que as tecnologias de informação e de comunicação podem propiciar às pessoas não tem nada a ver com estar a produzir um quadro no século XIX que depois a própria pessoa, porque não quer pintar, mas nem pode vender. É diferente. Agora, é completamente diferente. Quer dizer, eu diria que as tecnologias de informação e de comunicação, naquilo que é, entre aspas, produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços artísticos ou de arte, não... Quer dizer, eu diria que a anarquia pode ser potenciada a partir do indivíduo sem precisar de qualquer modelo ou de qualquer organização para esse efeito. E, portanto, quando eu ouço dizer que a anarquia está na rua da amargura, está como modelo, mas como potência a partir do indivíduo soberano, livre e soberano, criativo e, simultaneamente, eu diria, que tem como base que a porcaria da prótese está a mexer para cima e para baixo. É a própria a porcaria da emoção e da cognição. Bem, é verdade isso. Bem, ora, eu diria que esta probabilidade não linear de cada um ser um caos auto-organizado, que não necessita de chefes, nem de Deus, é em todo lado, também no amor e na amizade. Não é só na criatividade e na liberdade. É tudo, toda a vida em geral. E isto, o que eu posso dizer em termos, não é harmonia, não posso dizer isto, só posso dizer que em termos intrapessoais e interpessoais, para não falar em termos intrasocietais ou intersocietais, é de uma loucura. E isto pode ser, aqui as tecnologias de informação e de comunicação, não há dúvida nenhuma, que permitem muita imbecilidade, permitem muita, eu diria, muita miséria, mas porque as pessoas, o que é que posso dizer? São ignorantes, são estúpidos. Não sabem viver como deve ser. Esta estética, esta liberdade da estética, articulado com um pensamento libertário, entre aspas, análise, vamos chamar análise, da anarquia, eu repito, da anarquia, e não dos anarquismos, porque eu estou mais próximo do anarco-individualismo e do anarco-naturismo. Claro, mas também são... Porra! Mas também são modelos... Isto é a velhice das expulsões de vida da anarquia. Bem, ora,
Tem que rir. É preciso rir. Rir é vida. Bem, aliás, há teses aí que pululam. A pessoa que ri perante um cancro tem mais probabilidade de sobreviver ao cancro do que não rir. Bem, essa tragédia que é o cancro. Bem, ora, isto leva-nos a dizer, porque eu também não quero desenvolver muito, porque vocês devem estar cansadas e é preciso agora é o debate, leva-me a dizer que a possibilidade histórica, então, de ser potência da anarquia, nunca foi tão hoje evidente como nós estamos a viver. O que não obsta a saber que as tecnologias de informação e comunicação também vão ser uma tragédia que provém da própria evolução da civilização judaico-cristã, onde está o capitalismo e o Estado, não tenho dúvidas nenhumas. Mas, só que esta civilização que separa o bem do mal, o pequeno do grande, o feio do bonito, a vida da morte, o próprio corpo e a própria vida é escortejada por este moralismo castrador, esta ética castradora, esta estética castradora, esta liberdade castradora. É bem evidente que a própria negação da civilização é mais, no meu entendimento, posso estar errado, pronto, posso estar aqui, entrar num erro, numa especulação. No meu entendimento, é mais na incapacidade histórica do capitalismo conseguir superar aquilo que chama a liberdade, a criatividade veiculada e a amizade e o amor veiculada pelas tecnologias de informação de comunicação, que vai morrer. E mais, pela via normativa, tal como está a acontecer, as tecnologias de informação de comunicação, pela via do desemprego, da desqualificação, da precariedade, da vinculação contratual, etc., etc., isto provoca uma conflitualidade dentro do próprio capitalismo que é extraordinariamente difícil de controlar. Só se matarem, se mataram a maior parte das pessoas, sobretudo aquilo que o próximo presidente, ou quer ser presidente aqui do Brasil, que diz que como é que ele disse que os polícias, cada assassino que matar a mais, provavelmente terá mais prestígio. Como promessa. Como é que ele se chama? Bolsonaro. Pronto, eu agora, pela primeira vez, eu gosto de falar desse homem. Bem, seja como for, portanto, temos aqui dois movimentos. Por um lado, as tecnologias de informação e de comunicação, elas, a nível do comportamento humano, destroem as hierarquias, a autoridade da hierárquica formal, rebentam com os processos de tomada de decisão e o processo de liderança clássico, ou que institucionaliza e formaliza os comportamentos, nas fábricas e em todo lado. A educação é arrebentada também por essa via. A relação professor-aluno, que é balizada na transmissão de conhecimentos, está completamente, não tem mais razão de ser. Só se pode estar com as tecnologias de informação e comunicação como base da aprendizagem. Não há outra maneira. Bem, e neste sentido, eu penso que a rigidez, quer económica, social e política e cultural, da civilização judaico-cristã, nos seus múltiplos parâmetros, não é capaz de resistir a isto. Não é capaz. Não há fronteira nenhuma que seja capaz de resistir a isto. Agora podem fazer guerras, podem matar as pessoas todas, podem pô-las na prisão. Mas não é capaz. Nesse sentido, a soberania comportamental ou a centralidade comportamental está cada vez mais centrada no indivíduo. Mais uma razão, a anarquia não precisa de grupos para ser... É o autogoverno, é a auto-organização de cada um, sem Deus e sem ambos. Ora bem, nesse sentido, há a dispensabilidade de tribunais, há a dispensabilidade de leis, há a dispensabilidade de dinheiro, há a dispensabilidade do Estado e por aí fora. Eu diria, o problema que se põe aqui é o seguinte, se não há solução dentro
desta sociedade, com socialismo, comunismos, fascismos, democracia. Portanto, se esgota historicamente a solução ou a probabilidade societal mundial, não é só a probabilidade societal, nacional ou regional, mas mundial, é evidente que os 7,5 ou 7,6, não tenho aqui neste momento de seres humanos, o número de 7 bilhões e como é que dizem? Não, estamos a chegar aos 8 bilhões. É impossível, quer dizer, não é impossível, é impossível. Bem, eu diria, neste sentido, todos os anarquismos, sem exceção, não podem, estão incapacitados de poderem entrar na anarquia. Porque, na civilização, porque esta coisa da luta de classes, do povo, da pátria, da comunidade, do pobrezinho, isso é tudo uma treta, não funciona mais. Quer dizer, os anarquistas, como, não digo todos, bem, tirem atenção, os tiras não tem nada a ver com o Kropotkin e por aí fora. De qualquer forma, esta coisa, por si parece que havia uma concepção judaico-cristã que os oprimidos, os explorados iam arrebentar com isto tudo. Bem, eu até no século XIX, até há razão de ser, aquilo que o Edson tem a falar do Otzica, aí tem razão de ser. Mas agora, francamente, e portanto, eu, no meu tempo, posso estar errado, posso estar a especular, mais uma vez. No meu entendimento, o problema nosso é a espécie humana à escala mundial. Na relação que temos com as espécies animais e vegetais, que é onde as pulsões de morte e as pulsões de vida são inexistentes, pouco inexistentes, e é naquilo que é a nossa relação como vida, onde as pulsões de vida devem presidir, a morte está certa, porque coexiste, bem entendido, mas elas devem ser minimizadas ao máximo. Pronto. E no meu entendimento, esta estética de relação com a natureza, ou com as espécies animais e vegetais, que os anarquistas trataram muito bem, mas que há que rever e há que pôr em causa. E esta estética de arte, onde onde a pessoa pensa, só defende os oprimidos, claro, está louco, mas ele deve defender em primeiro lugar ele ou ela. A criatividade na arte é ele ou ela. Evidentemente até pode gostar de uma árvore, pinta a árvore. Pode gostar até de um mendigo, então pinta o mendigo. Mas não é fazer disso, quer dizer, uma espécie de solução para a revolução social. Porque o Corbeau, não é outra coisa, o Corbeau é diferente. Mas houve o Pissarro, por exemplo. O Pissarro era um homem, era um pintor, um grande pintor, quase todas as capas do Temps Nouveau eram feitas por ele, do Jean Grave. Era um homem mesmo muito dedicado, era mesmo, quer dizer, era anarquista de fundo, era militante. Bem, evidentemente que as teses dele não eram também muito assimiláveis, como eu disse, mas, de facto, para fugirmos da luta de classes, das classes sociais, do conceito de povo, essa porcaria do conceito de povo, digo, fronteiras, está daqui, o imigrante que vem daqui, não pode entrar, mas que estranho, eu agora vou pegar em armas, mas que é isto? Foi a machadada dos anarquistas, foi a machadada em 1914. Muitos países entraram na guerra, com a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha havia um partido comunista, havia por aí fora, quer dizer, e outros países, então os irmãos pegaram em armas uns contra o outro, afinal a luta era contra o capitalismo, o Estado ou contra os irmãos. E morreram milhões de pessoas. Bem, portanto eu digo que e depois houve aquele de frente entre Kropotkin e Malatesta, porque o Kropotkin era a favor da guerra, Malatesta não, enfim, e outros. Bem, seja como for, eu penso que para não acontecer as dissensões que eu vivi essas dissensões, sofri na pele, vou-vos contar, até aqui no Rio de Janeiro eu sofri na pele isso,
Portanto, posso dizer que fugi dos anarquismos por causa das contradições que eu encontrei. E cada vez mais a minha vida, a minha vida é pautada pela anarquia. Digamos, como a respiração, como oxigênio. E se nós tivermos a hipótese de enverdar, eu não chamo isso de movimento social, mas em ações, quando as pessoas querem, de relação com a mãe natureza, sobretudo despoluindo rios, mares, reconstruindo florestas. E em certa medida, esta porcaria da camada de ozono está-nos afetando sobremaneira, mas de qualquer forma o próprio capitalismo tem necessidade de atenuar essa realidade, porque senão morremos todos, não podemos sobreviver e senão não temos água. Não temos água. A água acaba. Bem, e eu diria, cada vez mais, e vou mesmo finalizar, porque pronto, demorei 25 minutos, já não é mau, cada vez mais devemos ver a estética da liberdade como uma base da nossa vida cotidiana e não teorizá-la lendo o livro BCD ou vendo o quadro YC ou lendo o filme XY, porque efetivamente nós somos arte. Nós somos arte no modo de vida, na maneira de estar no mundo. E no meu entendimento é a melhor forma, não é ser anarquista, é aproximar da anarquia. E isto para mim dá-me vida, é isto que me interessa. É isto que me interessa, estar aqui convosco, discutir convosco e tanto outros, porque eu estou a falar demais, já devia ter terminado a minha fala, que agora eu acho que é a fala de todos vocês que deve alimentar as nossas vidas aqui e depois logo se vê onde é que vamos chegar. Pronto. Bom, essa porcaria é de baixo. É de baixo. Nunca aconteceu. Tem que ver isso. Tem que ir a um dentista brasileiro. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh
partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano.